Olá, aqui é o Vinícius. Se você está nesse canal, com sua presença me felicita muito. Bem-vindo, bem-vinda. Então, a Venezuela é notícia nesse canal hoje porque é um país que já foi muito rico, mas por causa do ditador Maduro e antes Hugo Chávez como ditador morreu e passou o poder para ele, esse povo está desgraçado, na miséria, passando fome, desempregado, sem esperança e abandona a própria terra para que possa, ao redor do mundo, encontrar trabalho e dignidade. Roda aí para você entender. Nesse vídeo aí, 8 milhões de pessoas. Esse é o número de venezuelanos que já deixaram seu país. Isso equivale a 1/4 da população. É mais do que toda a população de Portugal, supera até mesmo o número de refugiados da guerra na Síria, e seria como se 54 milhões de brasileiros simplesmente tivessem ido embora do país desde 2015. Esta é a maior crise humanitária da história da América Latina, e está acontecendo agora bem aqui no nosso continente. Os venezuelanos estão se espalhando por todo o mundo em uma diáspora sem precedentes. E isso está gerando tensões culturais nunca antes vistas em seus destinos. Para onde exatamente eles estão indo? O que acontece quando chegam lá? E será que esses países estão realmente preparados para lidar com o fluxo de refugiados que só tende a aumentar? A República Bolivariana da Venezuela, que um dia foi sinônimo de prosperidade e riqueza, chegando a ser o quarto país mais rico do mundo, hoje está mergulhada em uma crise humanitária sem precedentes. Desde a eleição de Hugo Chávez, passando pela posse de Nicolás Maduro em 2013 e avançando até os dias atuais, o país só foi de mal a pior, seja no campo político, econômico ou social. Se antes a Venezuela era um país rico, com uma economia um tanto quanto diversificada e turismo abundante, hoje ela é uma república amaldiçoada por seu próprio petróleo, oscilando em conjunto com qualquer queda no preço do barril. O resultado dessa política, adotada durante o regime chavista, foi um encolhimento de mais de 75% do PIB do país apenas durante o governo Maduro, o que, alinhado com políticas econômicas desastrosas e embargos internacionais, deu origem ao cenário perfeito para uma das maiores crises humanitárias da história recente, que jogou a Venezuela e todas as regiões vizinhas no completo caos. Para se ter uma ideia, a situação por lá é tão grave que falta tudo. O dinheiro não vale nada, vide a inflação recorde de 1 milhão%, e grande parte da população começou a passar fome. Para não morrer de desnutrição, muitos não viram outra saída senão sair de lá. E o resultado disso é um dos maiores fluxos migratórios da história recente. Desde 2015, quase 8 milhões de pessoas saíram do país, um número que supera os refugiados vindos da guerra civil na Síria ou na guerra russo-ucraniana. E tudo isso enquanto a Venezuela, ao menos no papel, continua na absoluta paz. E se a situação já não era catastrófica o suficiente, ela tende a piorar ainda mais nos próximos anos. Antes dava para dizer que ainda havia alguma esperança de que as coisas podiam mudar e que dias melhores aguardavam a Venezuela. Mas após os resultados das últimas eleições, essa esperança se foi. Com uma vitória autodeclarada, o presidente Nicolás Maduro foi eleito para mais um mandato no governo venezuelano. A eleição e o resultado sofreram críticas de diversos países e órgãos internacionais, mas mesmo com as ameaças de mais sanções, a Venezuela manteve sua posição e Maduro deve continuar no poder. Agora, sem a mínima perspectiva de mudança, aqueles que ainda tinham alguma esperança perderam-na completamente e aos poucos começam a fazer as malas para deixar o país. Já que deixar a Venezuela deixou de ser uma questão de esquerda ou de direita, mas de sobrevivência. Para trás só ficam aqueles que não podem ou não conseguem deixar o país, como doentes ou pessoas ligadas ao governo. E assim como vimos no passado com a chegada dos sírios na Europa, os mesmos desafios e tensões começam a surgir com a chegada dos venezuelanos dos países vizinhos. Muito foi feito para facilitar a transição desses milhões de refugiados com o plano regional da ONU, mas os recursos arrecadados e os esforços empregados estão longe de serem suficientes. O resultado disso é que, diariamente, milhares de venezuelanos continuam a se aventurar nas selvas da América do Sul, um sonho que lentamente vai se tornando um pesadelo, já que muitos não têm nenhuma garantia de que viverão mais um dia para chegar lá. Mas quais são os caminhos feitos pelos venezuelanos na busca por uma vida melhor? E quais são os principais destinos desse povo? Nos últimos anos, a imigração
assumiu proporções inéditas e o caminho percorrido muitas vezes é digno de uma odisseia. Aqueles que têm recursos viajam de avião ou barco através das ilhas do Caribe, mas para a maior parte da população a solução é encarar a floresta amazônica andando. Os destinos são variados, mas assim como muitos vizinhos da América Central, uma massa de milhares de venezuelanos enxerga nos Estados Unidos a luz do fim do túnel. A ampla maioria dos venezuelanos não tem recursos para bancar uma viagem até a Europa para solicitar asilo, e por isso partem em direção à Colômbia, a vizinha mais próxima da Venezuela. Atualmente, quase 3 milhões de refugiados venezuelanos estão abrigados no país através do programa do Estatuto de Proteção Temporária. Implementado em 2021, o TPS garante proteção legal por 10 anos, permitindo acesso a serviços essenciais como saúde e educação, além de facilitar a entrada no mercado de trabalho formal. Esse programa transformou a vida de centenas de milhares de venezuelanos, além de trazer benefícios também para a própria Colômbia. De acordo com o Banco Mundial, cada dólar investido na integração dos imigrantes está gerando um retorno de até $2 para a sociedade colombiana. Ou seja, um investimento com quase 100% de retorno. Aqueles que resolvem não ficar no país continuam a jornada para outras nações vizinhas, como Equador, Peru, Costa Rica e Guatemala. Entretanto, outro destino que também tem se popularizado é o Brasil. Vindos pela fronteira com Roraima, assim como na travessia do Daringá, os venezuelanos que escolhem o Brasil como sua nova casa precisam enfrentar alguns dias de viagem pela floresta amazônica. Mas ao contrário da recepção nada calorosa dos Estados Unidos, aqui eles são bem-vindos e tratados com dignidade. Em 2018, o governo federal lançou a Operação Acolhida, que fornece assistência em 3 níveis para os refugiados: atenção médica imediata na fronteira, alojamento temporário em Boa Vista e, por fim, realocação em diversas cidades e regiões do país, a depender das oportunidades e das habilidades que esses imigrantes fornecem no mercado de trabalho. Posteriormente, é comum que muitos migrem para outras partes do país, onde há demanda por mão de obra e novas oportunidades. A Venezuela está mergulhada em ditadura, fome, desemprego, total desesperança. O jeito é fugir de lá e procurar dignidade em outros países. E aí? Deixe seu comentário gentil. Tchau!